soberano Deus, eu glorifico o teu nome pela palavra. Eu glorifico, Deus, porque a palavra é verdadeira, ela é viva e eficaz. Ela é mais cortante que uma espada de corte duplo de 2 gumes. E a tua palavra diz que ela mesma penetra o nosso espírito, o nosso coração, e ela revela necessidades em nossa vida. Ó Deus, nós estamos aqui unidos nesse desejo. Revela, Pai, necessidades que temos. Revela, Pai, pecados e nos corrige. E nos mostra o caminho que devemos trilhar. Eu agradeço, porque todos esses irmãos que estão aqui vieram com o desejo de receber a palavra. Assim eu te peço, Deus, ilumina o nosso entendimento. Dá-nos, ó Deus, um coração humilde para receber essa palavra, e que ela seja clara, profunda, e que ela cumpra o propósito que o Senhor já determinou, quando assim o Senhor a deu a nós. Eu te agradeço e peço, Pai, não apenas por essa comunidade aqui, mas existem muitas, milhares de denominações evangélicas e cristãs e religiosas pregando a palavra ao redor desse mundo. Dê, ó Pai, ao mundo a graça do conhecimento, e que não seja apenas aqui, mas que nós sejamos uma peça desse imenso quebra-cabeça espalhado pela terra, que juntos possamos cooperar com o reino do Senhor, e não apenas com as comunidades locais. Que o teu reino cresça, que a tua igreja cresça, e que nós possamos dar a nossa parcela. Esse é o nosso desejo, essa é a nossa oração em Jesus. Amém. Vamos abrir, irmãos, nossa Bíblia então, em Colossenses capítulo 1. Nós vamos ler nesse capítulo os 8 primeiros versículos. Colossenses capítulo 1. Começando com o versículo 1, nós vamos ler a palavra até o versículo 8. Colossenses 1, de 1 a 8, é o nosso texto. Colossenses, capítulo 1, versículos 1 a 8. Nesse livro, escrito aproximadamente 30 anos após a morte e ressurreição de Jesus, o apóstolo Paulo ele tem uma intenção clara, irmãos. Antes de lermos, pense nisso comigo. Paulo escreveu esse livro 2 décadas ou 3 décadas após a ressurreição de Cristo. E ele escreveu esse livro à cidade e à igreja de Colossos. Essa igreja estava sofrendo a infiltração de doutrinas falsas e uma diminuição da pessoa de Jesus. Infelizmente, aquela igreja estava ouvindo dos seus falsos mestres que Jesus não é o único caminho, que ele não é suficiente, que ele não é tudo o que nós precisamos. Logo então, Paulo toma uma decisão inspirada por Deus de escrever uma carta para aquela igreja, para aquela cidade, dizendo que Jesus é suficiente e que quem tem Jesus tem tudo o que precisa. Então, com isso na mente, vamos ler o que fala nesses primeiros 8 versículos, quando diz assim: Paulo, apóstolo de Cristo, ou enviado de Cristo, por vontade de Deus, e o irmão Timóteo, aos santos e fiéis irmãos em Cristo que se encontram em Colossos, graça e paz a vós outros, da parte de Deus o nosso Pai. Damos sempre graças a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vós, desde que ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus, e do amor que tendes uns para com os outros, por causa da esperança que vos está preservada nos céus, da qual antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho que chegou até vós. Como também em todo o mundo está produzindo fruto e crescendo, tal acontece entre vós, desde o dia em que ouvistes e entendestes a graça de Deus na verdade, segundo fostes instruídos por Epáfras, o nosso amado conservo, enquanto a vós outros fiel ministro de Cristo, o qual também nos relatou do vosso amor no Espírito. Esse texto, irmãos, ele é introdutório a essa carta. E quando nós olhamos uma introdução da carta, que nós observamos
autoria, destino e intenção. Essa carta foi escrita por Paulo em companhia de Timóteo. Eles eram companheiros quase inseparáveis. Nós costumamos na nossa mente, no nosso pensamento cristão, achar que Paulo era um homem que fazia tudo, mas irmãos, não se enganem. Todo grande homem é cercado de bons homens colaboradores. E quando eu falo homens, não estou dizendo homem, gênero masculino, mas estou falando ser humano, porque envolve mulher. Homens e mulheres só conseguem grandes resultados quando cercados por outros homens e mulheres com o mesmo objetivo e missão. Por isso, quando nós lemos a Bíblia, nós observamos Paulo dizendo sempre: é Paulo e Timóteo, é Paulo e Silas, é Paulo e Lucas, é Paulo e a igreja. Não é Paulo sozinho, porque sozinho ninguém faz grande coisa. E quando Paulo começa essa carta, ele logo diz: eu sou Paulo, enviado de Deus às nações, em companhia de Timóteo, estou escrevendo essa carta a um grupo de fiéis e santos, que também tem a mesma missão que eu. Essa carta, irmãos, ela foi escrita então por Paulo na companhia de Timóteo. E essa carta é muito curiosa, porque ela tem uma base. Veja comigo o versículo 3, entenda o que quero dizer. Paulo diz assim: damos sempre graças. Olha que ele usa o plural, não é apenas ele, mas a comunidade como um todo. Damos sempre graças a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vocês. É uma introdução em ação de graças, irmãos. E olha o que Paulo diz: eu e a comunidade religiosa que está comigo, nós estamos em oração constante. E sempre que nós oramos, nós temos uma atitude de gratidão a Deus por causa de vocês. Essa é a base do texto. Paulo apresenta uma ação de graças por causa dos colossenses. E sabe de uma coisa, irmãos? Eu observo esse versículo e vem à minha mente uma atitude curiosa. Paulo tem uma atitude de gratidão quando ele ouve dos colossenses. Paulo poderia ter outros sentimentos em relação a eles. Paulo poderia dizer: estou preocupado com as falsas doutrinas, estou preocupado com os falsos mestres, estou preocupado com tal e tal situação. Mas pelo contrário, ele quer começar a carta dizendo que a gratidão é o sentimento que predomina na vida dele, ainda que as circunstâncias não sejam as melhores. Paulo, quando escreveu essa carta, no ano 60, ele estava preso na cidade de Roma. Uma leitura de Atos, capítulo 28, começando no versículo 16 até o 31, vocês vão observar que Paulo foi preso para a cidade de Roma. Quando ele chega em Roma, ele aluga uma casa, e ali ele começa a pregar o Evangelho e enviar cartas. A carta aos Colossenses é uma carta escrita na prisão. Paulo, na prisão, não se tornou amargo, não se tornou frustrado, não se tornou negativo nem pessimista, ele não se tornou rancoroso. Ele começa uma carta dizendo: o que predomina no meu coração é a gratidão. A gratidão quando eu lembro da comunidade cristã situada na cidade de Colossos. Sabe de uma coisa, irmãos? Gratidão é uma virtude essencial para os dias de hoje. Gratidão é uma virtude essencial para os dias de hoje. A igreja está em crise, o apóstolo está preso, a circunstância não é a melhor, mas a gratidão pode existir. E sabe, irmãos, é preciso contemplar as ações bondosas de Deus. Eu estou chamando a atenção para isso, irmãos, porque nós usamos muito a palavra bênção. Nós falamos muito: Deus abençoe, eu estou sendo abençoado e abençoado e abençoado. E a palavra bênção, ela está constantemente no nosso vocabulário. Embora a palavra bênção propriamente não está na Bíblia, está o verbo abençoar. Nós olhamos para a nossa vida e nós descobrimos que nós somos grandemente abençoados por Deus. Ou seja, Deus ele tem destinado a nós ações graciosas que contribuem para a nossa vida,
Nós somos abençoados por Deus, mas nós somos abençoados pelas pessoas, nós somos abençoados pelo contexto em que vivemos. E mesmo quando tudo não vai tão bem, ainda assim, nós podemos expressar ações de graças. Hoje, irmãos, eu convido vocês a olharem para as bênçãos que têm recebido. Vocês vieram a essa igreja, vocês têm um corpo capaz de se locomover, têm audição, vocês têm a voz, nós temos uma família, nós temos uma comunidade, nós temos um Deus, como diz o hino aí, 329, conta as bênçãos. Se na vida as ondas parecem muitas, se parece que as tribulações são maiores, o hino diz, conta as bênçãos, diz por aí quantas são. E sabe de uma coisa, irmãos? A ação de graças, ela traz resultado para a nossa vida. Uma pessoa otimista, uma pessoa agradecida, ela semeia bondade. E uma pessoa que semeia isso, ela colhe coisas boas. Paulo está na prisão em Roma. A igreja lá em Colossos, longe. A igreja estava sofrendo muito. E Paulo começa a carta dizendo: eu quero dizer que sou grato todas as vezes que dobro o meu joelho, porque eu me lembro de vocês. Tragam à memória, irmãos, aquilo que produz gratidão. Tragam à memória aquilo que produz gratidão. Porque o tempo todo, como um outdoor que pisca de luzes muito fortes, diz: seja pessimista, o dinheiro é pouco, a saúde está ruim, o casamento está ruim, a vida está ruim, a igreja está ruim, está tudo ruim, a escola está ruim, o Brasil está ruim, o mundo está ruim, vou mudar de país, porque no outro país é bom, mas vai mudar para outro país também é ruim, porque, irmãos, o mundo não é bom, mas Deus nos dá bondades, bênçãos e ações graciosas de Deus, elas se destinam a nós, por isso todos podem ser gratos. E Paulo diz: dou graças a Deus por causa de vocês. Mas a grande pergunta, irmãos, por que será que Paulo está expressando gratidão pelos colossenses? Essa é a pergunta. Se toda vez que Paulo ora, ele agradece a Deus por eles, tem uma pergunta, não vem? O que o povo colossense tem de tão bom? Já que Paulo ora a Deus e fala: Deus, obrigado por eles, o que eles têm? Eu preciso descobrir também, não preciso, irmãos? Eu queria que alguém agradecesse por essa igreja. Queria que alguém lá em outro lugar, quando lembrasse da Batista Livre Campo Alegre, falasse assim: oh Deus, eu te rendo graças por aquela igreja lá, te rendo graças por aqueles irmãos abençoados que estão lá. Ou quando nós lembramos de uma comunidade que nós conhecemos, eu falo: Deus, queria te agradecer por eles, são uma bênção. Vamos descobrir qual que é o segredo, irmãos? Qual que é o segredo da gratidão? Que negócio é esse? Vamos ver. Eu quero te mostrar que tem uma razão. Leia comigo o versículo 5. Observa lá o que diz. Versículo 5. Por causa da esperança que vos está preservada nos céus, da qual antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho. Vou continuar. Do Evangelho que chegou até vós, como também em todo o mundo está produzindo fruto e crescendo, assim também está acontecendo entre vocês, desde o dia em que ouvistes e entendestes a graça de Deus na verdade, segundo fostes instruídos por Epáfras. Irmãos, chamo sua atenção. A gratidão de Paulo aos colossenses, ela se deve a uma atitude que eles tiveram em relação àquilo que receberam. Paulo disse no versículo 5 que os colossenses ouviram a palavra da verdade do Evangelho. Ele diz no versículo 6 que eles ouviram e entenderam a graça de Deus. E Paulo diz no versículo 7 que eles foram instruídos por Epáfras. Chamo sua atenção nessas três coisas. Os colossenses, eles receberam a verdade do Evangelho, eles ouviram e entenderam a graça e receberam instrução. Sabe uma coisa, irmãos? A igreja dos colossenses,
assim como nós um dia. Eles tiveram a oportunidade de receber a pregação do Evangelho. O Evangelho foi pregado em Colossos. Eles ouviram aquela palavra. Eles entenderam que não era apenas uma palavra humana. Eles entenderam que aquilo era a verdade. Eles ouviram uma pregação preciosa. E por meio da pregação do Evangelho, eles entenderam a graça de Deus, irmãos. A graça de Deus é aquilo que se vê quando se conhece a palavra, irmãos. Quando eu falo graça de Deus, eu estou dizendo o amor de Deus, a misericórdia de Deus, o fato de que Deus está estendendo a mão às nações, e que Deus não está apenas estendendo a mão às nações, mas que Deus está salvando as nações e dando a elas uma promessa. Isso é a mensagem da graça, irmãos. E a graça de Deus é aquilo que se vê no Evangelho da verdade. E Paulo diz: o Evangelho chegou até aquela igreja, eles entenderam a graça, porque eles ouviram, aquilo entrou no ouvido e aquilo desceu para o coração. Eles receberam a palavra por Epáfras. Eles não apenas receberam, mas eles foram diariamente instruídos na palavra por esse homem que é um servo fiel. Sabe de uma coisa, irmãos? Todo o mundo, pela misericórdia de Deus, já recebeu, ou um dia receberá, o Evangelho da verdade. Para que o homem entenda a graça de Deus, para que ele seja instruído no caminho de Deus, para que ele seja salvo. O Evangelho de Deus, irmãos, é a solução para o mundo. E se o Evangelho é a solução para o mundo, ele tem que chegar ao mundo todo. E Jesus Cristo disse aos discípulos: ide por todo o mundo, pregue o Evangelho a toda criatura. Ele diz em João capítulo 20, versículo 21, assim como o Pai me enviou, eu também vos envio, vão e façam discípulos. Jesus Cristo disse em Mateus capítulo 24, que o fim do mundo, o fim dos tempos só chegaria quando o Evangelho do Reino tivesse sido pregado a toda criatura dessa terra, porque o Evangelho é a solução para o mundo. Porque quando alguém ouve o Evangelho, ele ouve a boa notícia de que Deus o ama, de que Deus é favorável a ele, de que Deus se importa com ele, de que Deus estende as mãos a ele e o resgata da perdição eterna, e que Deus o promete um lugar na eternidade ao seu lado. Isso é o Evangelho, irmãos. Isso é o Evangelho da graça. Não é o Evangelho da condenação. Não é o Evangelho da prosperidade, não é o Evangelho da cura, não é o Evangelho das bênçãos, não é o Evangelho do homem, da promoção do homem, irmãos, é o Evangelho da graça. Sabe por quê, irmãos? Tudo que nós precisamos é de graça. É graça, irmãos. Tudo o que o homem precisa é graça. E já imaginou o seguinte? Pensa comigo nisso. Já imaginou um Deus que de costas para nós nos desse tudo o que desejaríamos? Imagine o seguinte: Deus de costas para nós aqui assim. Você está aí tentando interagir com Deus e Deus está de costas, mas Deus te abençoa, Deus permite que você seja curado, Deus permite que você seja abençoado, Deus permite que todo mundo aqui seja só cabeça e que ninguém sirva, que todo mundo é senhor, que todo mundo é patrão, que todo mundo é empresário, todo mundo anda de helicóptero, que negócio todo, tudo flui. Mas Deus está de costas. Ele não é gracioso conosco. Não é graça, irmãos. Imagine isso: um Deus de costas, um Deus distante, um Deus que não é favorável, um Deus que não olha, que não estende a mão, que não atua, um Deus que simplesmente deixa tudo acontecer, e mesmo que tudo fosse bem, mas se esse Deus não estivesse favorável a mim, vale alguma coisa, irmãos? Vale uma vida boa? Vale uma vida maravilhosa? Se eu não puder olhar no meu íntimo para Deus, na minha oração e na minha devoção, e sentir que está tudo ruim, teoricamente, na vida material e na vida humana,
mas que eu olho para esse Deus e eu sinto que no meio daquilo tudo, é como se Ele estivesse olhando para mim dizendo: Tiago, eu estou olhando para você. Eu estou de mãos estendidas. Não é um mar de rosas, mas que Ele está ali de mãos estendidas. Irmãos, é isso que Paulo experimentava. O homem estava preso. Humanamente falando, irmãos, não tem como ser bom preso, não tem como a vida ser boa preso. Mas o cara consegue olhar para Deus e sentir que Deus, Ele tem graça, que Deus, Ele se importa, que Deus se interessa, e que se Ele precisa de alguma coisa, Ele pode olhar como se Deus dissesse assim: Paulo, eu estou virado para você, eu não estou de costas. Irmãos, isso é graça. E o mundo precisa de graça. O mundo não precisa de dinheiro. O mundo não precisa ser curado e ter a saúde 1000%. O mundo não precisa ser empresário, irmãos. O mundo precisa de graça. E graça é o que Deus dá. Porque graça é o mais importante. Os colossenses ouviram o Evangelho, irmãos. Quando eles ouviram o Evangelho, sabe o que eles descobriram? Que Deus é gracioso. E que Deus derrama a sua graça. E eles tiveram Epáfras que o instruía. E sabe o que eles fizeram, irmãos? Leia comigo o versículo 4. Vamos ler o versículo 3. E observe o que Paulo diz. Entendendo o cenário que eu apresentei, vejam uma coisa: damos sempre graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vós, desde que ouvimos da vossa fé em Cristo e do amor que tendes para com todos os santos, por causa da esperança que vos está preservada nos céus, da qual antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho que chegou até vós, como também em todo o mundo está produzindo fruto e crescendo, assim também acontece com vocês, desde o dia em que ouviram e aceitaram a graça de Deus. Sabe de uma coisa, irmãos? A comunidade colossense, quando ela ouviu o Evangelho, ela entendeu a graça, ela foi instruída por Epáfras. Sabe o que eles fizeram? Quando eles ouviram aquilo tudo, eles acolheram, irmãos. Eles entenderam aquilo com a mente, com o coração. Aquilo entrou dentro deles, aquilo mudou a vida deles. Quando eles ouviram o Evangelho, eles foram transformados, eles foram impactados, o amor encheu a vida deles, um amor que se espalhava pelo próximo, a fé encheu a vida deles e a fé deles se espalhou naquele lugar. Eles começaram a produzir frutos como uma árvore frutífera, porque eles entenderam aquilo. O Evangelho mostrou a graça, e quando eles entenderam a graça, eles foram transformados. O amor tomou lugar, a fé tomou lugar, a produção de frutos tomou lugar, porque eles ouviram e entenderam. E eu falo para vocês uma coisa, irmãos: quem ouve o Evangelho da graça, e quem entende o que é graça, essa pessoa é mudada, irmãos. Essa pessoa é mudada pelo Evangelho da graça. Só não é mudado pelo Evangelho da graça quem não crê. Quem não crê, irmãos, não é mudado. O Evangelho, quando ele é pregado, o amor de Deus ele é manifesto, porque Deus diz: eu estou aqui. As circunstâncias podem não ser as melhores, mas quando aquilo entra na mente, no coração, irmãos, tudo muda. Tudo muda. Sabe por quê, irmãos? O Evangelho de Deus, ele foi dado ao homem para transformar o homem, para transformar o rancoroso em uma pessoa cheia de amor, para transformar o incrédulo em um crente, para transformar aquela árvore seca, egoísta, morta, focada em si, em uma árvore que produz frutos, não para si, mas para o próximo. Transforma aquele que só vivia pensando em si, em alguém que quer ser alguma coisa, para que outros se beneficiem daquilo. O Evangelho, quando é pregado, irmãos, e quando ele é entendido,
ele transforma o homem. Eu digo para você uma coisa: todos os homens da terra têm e terão a oportunidade de ouvir o Evangelho. Numa mesma casa o Evangelho será pregado. Ele vai penetrar o coração do marido, e pode ser que não penetre o coração da esposa. Pode ser que os filhos acolham o Evangelho e os pais não. Pode ser que numa mesma casa todos creiam, ou que ninguém creia. Numa igreja como essa, o Evangelho é pregado, todos ouvem, mas nem todos entendem. Aqueles que entendem, esses são mudados. Não entendimento da mente, entendimento do coração. O Evangelho, irmãos, é como uma semente que é lançada. É como uma semente que o semeador lança aleatoriamente, andando e semeando. Tem coração que é duro como pedra. Tem coração que é sufocado pelas preocupações da vida. Tem coração que é duro como o chão onde a gente anda. Mas tem coração que é como a terra arada, que quando o Evangelho cai, ele penetra. Ele produz uma árvore. Essa árvore produz frutos. Não frutos para ele, mas frutos para o próximo. Isso é o que o Evangelho faz. A comunidade colossense, ela ouviu o Evangelho. No Evangelho ela viu a graça. E quando aquilo constrangeu eles foram mudados. E Paulo diz: irmãos, eu estou aqui na prisão em Roma, mas quando eu dedico um tempo de oração, o meu coração fica grato, porque eu lembro do que Deus fez em vocês. Eu lembro do que Deus fez através de vocês, e o meu coração é agradecido. Meus irmãos, o Evangelho de Deus é o poder de Deus para a salvação do homem. Seja ele judeu, seja brasileiro, seja rico, seja pobre, o Evangelho é o poder de Deus para salvar o homem. Nós podemos usar estratégias, irmãos. Nós podemos usar fumaça, fogos. Pastor pode ir cambalhota, pode contar história. Pastor pode chorar, o homem pode fazer, pode ter teatro, pode ter música, pode ter encenação, pode ter coreografia, pode ter tudo isso. Pode ter um monte de aparato. Mas é o Evangelho que salva. Tudo se resume ao Evangelho. Tudo se resume à palavra, irmãos. E sabe como nós chegamos aonde chegamos hoje? Porque um dia Jesus falou do Evangelho para Pedro, João, Tiago e os discípulos. Eles ouviram aquele Evangelho e eles pregaram para Timóteo, para Lucas, para Silas, para Cornélio, para aqueles homens. E eles pregaram para Policarpo, para Irineu, para Clemente. E eles pregaram para outros, que pregaram para outros. E isso chegou até nós, irmãos. Aqui não chegou a fumaça, aqui não chegou o teatro, aqui não chegou a coreografia, aqui não chegou nem a música, irmãos, porque aqui chegou a palavra. Porque é a palavra do Evangelho que salva. Eu não sou bom com teatro, péssimo com coreografia, não sou bom com música, não sou bom com nada disso, mas eu posso falar. Eu posso usar a minha boca para falar a palavra que salva o homem. E quando eu prego o Evangelho, irmãos, quando eu falo a palavra, os homens ouvem, aqueles que entendem se tornam cheios do amor, da fé e produzem frutos. E sabe o que isso cria? Um ambiente de gratidão, porque o Evangelho está salvando homens. Meus irmãos, isso é o que Deus nos dá. A graça chegou até nós um dia. Deus transformou nossa vida. E aquilo que transformou Pedro, Paulo, João, Tiago, os apóstolos, aquilo que transformou homens no passado, é o mesmo que transformou a sua vida, é o mesmo que vai transformar a sua casa, é o mesmo que vai transformar o Brasil, é o mesmo que vai transformar o mundo, porque é o Evangelho da graça que muda o homem. E o Evangelho está nas suas mãos.
e você pode compartilhá-lo com o mundo. E quando o Evangelho é compartilhado, ele transforma vidas, e vidas transformadas, elas são um motivo de gratidão. Não é verdade, irmãos? Quando a gente vê que alguém foi transformado, isso não é tão bom. Você fala, oh Deus, aquele meu amigo lá, ele ouviu, ele creu, ele foi mudado. Isso dá uma atitude de gratidão. Irmãos, eu vou ser honesto com vocês. Tem dias que a vida não é fácil, não é mesmo. Talvez ninguém entende por que a gente está frustrado. Mas aí a gente lembra dos irmãos. A gente lembra dos irmãos firmes, mesmo no meio das lutas. Eu penso, nossa, aquele irmão lá está passando um negócio pior que eu. E ele está lá firme, animado, perseverando na graça de Deus, alegre e firme com o Senhor. Aquilo dá uma alegria para o coração. Faz a gente ter motivos de ter gratidão, irmãos. Não é? Porque quando a gente olha para a comunidade espalhada pelo mundo, irmãos, tem coisa que nós nem imaginamos. Meu problema é maior do que de alguns, mas ele é infinitamente menor do que de outros. A vida é assim. E quando nós lembramos que outros estão passando igual ou pior do que eu, e eu penso, ainda assim eles são fiéis, isso enche o coração de gratidão. Eu começo a contar as bênçãos, começo a dizer quantas elas são, e o meu coração começa a ficar alegre, o seu coração começa a ficar alegre, e a gente logo vê que Deus é gracioso, e que não está tudo mil maravilhas, mas que Deus está dizendo, eu não estou de costas, eu estou de frente. Eu estou olhando para você. Isso consola. Irmãos, isso é o que Deus nos dá. Aquilo que nos mudou é aquilo que vai mudar o mundo. Não os acessórios. A palavra, irmãos. E a palavra você tem. A palavra você pode dar. A palavra você pode compartilhar. Que os homens ouçam. E o desejo sincero do meu coração é que eles creiam. Que eles entendam. Para que o Evangelho salve meus familiares que não são convertidos. Para que salve os seus familiares que não são convertidos. Que o Evangelho possa se infiltrar na nossa casa, irmãos. Que ele se infiltre no nosso vocabulário. Que ele se infiltre nos filmes que a gente assiste. Que ele se infiltre nas músicas que escutamos. Que ele se infiltre nos diálogos que temos com as pessoas. Que ele se infiltre nas nossas postagens do Facebook. Que ele se infiltre no nosso perfil do WhatsApp. Que ele se infiltre nas coisas que nós escrevemos. Que ele possa se infiltrar na nossa vida. Para que os homens possam ver. E para que os homens possam ver. Isso nós podemos fazer. Vamos orar, irmãos. Pai amado, assim como Paulo rendeu graças ao Senhor, Deus, assim nós rendemos graças de coração, porque a palavra, ela continua fazendo aquilo que ela faz. O Evangelho está salvando homens. O contato com a tua graça, ele nos constrange. Como nós poderíamos, Deus, ouvir que Deus está sendo favorável a nós, ainda que as circunstâncias não são as melhores, ainda que a nossa vida não é mil maravilhas, mas o Senhor disse que o Senhor é gracioso. Quando nós conseguimos, Pai, desviar o nosso olhar dos problemas e nós olhamos para o Senhor, a tua graça nos constrange, Pai. A tua graça move nosso coração. A tua graça, ela nos inspira a devoção. E a tua graça, Pai, ela nos transforma. Eu dou graças, Deus, porque o amor brota no coração daquele que entendeu. Porque a fé existe no coração daquele que entendeu. Essa pessoa um dia não produzia nada para o próximo, mas agora ela é uma árvore frutífera, que a comunidade pode ir até essa pessoa e colher algum bom fruto dela. Que não é mais uma pessoa centrada em si, mas que nós, confrontados com o Evangelho da graça, nos tornamos frutificadores para o bem do próximo. Ah, Deus, nós te agradecemos por isso. Agradecemos, Deus, porque essa graça nos foi dada. E nessa noite eu te peço, Deus, produza frutos através dessas pessoas aqui. Produza fruto, Pai, através da minha vida e através de todos aqueles que participam dessa mensagem de alguma forma. Faça de nós, Deus, pregadores do Evangelho da graça.
Faça de nós pessoas que anunciam a graça pela verdade. Faça de nós homens como Epáfras, como Paulo e Timóteo, homens que compartilham essa mensagem que transforma e salva, Deus, a nossa casa, salva, Deus, a nossa família, salva, Deus, os nossos vizinhos, salva, Deus, esse bairro em torno dessa igreja, salva essa cidade, Pai. Ó Deus, continua salvando homens ao redor da terra, em outros países onde houver pessoas que ainda não ouviram o Evangelho, Deus, que elas possam ouvir o Evangelho. Constrange essas pessoas com a tua graça, Pai. Constrange o mundo com o teu amor. Que os homens não consigam ficar passivos, ó Pai, quando ouvem aquilo que o Senhor fez, mas que o simples olhar do Senhor para eles possa derreter, ó Pai, aquilo que é duro. Que possa, Deus, humilhar o homem, que aquele coração amargurado seja quebrantado, e que o homem possa ser impactado pelo precioso amor do Senhor, que é visto no Evangelho da Graça. Eu te agradeço por isso, Deus, porque o Senhor fez isso em mim um dia, porque o Senhor fez isso nessas pessoas um dia, e nós agradecemos que não foi por causa de nós, mas foi o teu amor e foi a tua graça. E por isso nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. A graça de Deus, irmãos, ela é vista no Evangelho. Nós podemos preparar as músicas. Eu entendo, irmãos, que sempre que nós ouvimos a obra de Deus, que nós ouvimos o que o Senhor fez, nós somos confrontados pelo Evangelho. E quando nós ouvimos o Evangelho, irmãos, como ficar de coração endurecido? Vou admitir para vocês uma coisa, irmãos, pensem nisso que estou dizendo. É frustrante. É frustrante porque nem todo mundo recebe a palavra da mesma forma. É frustrante porque nem todo mundo vai crer. É como a palavra diz: quem creu na nossa pregação? A quem foi revelado o agir de Deus? Nem todo mundo crê, irmãos. É uma pena. Mas eu ainda acredito que o Evangelho tem que ser pregado sem fumaça, sem adereço. Pode ter boa estratégia e boa dinâmica, mas o que convence é a palavra. E quando a palavra é pregada, irmãos, o amor de Deus é visto, o homem é constrangido e o homem é salvo. E quando nós somos salvos, irmãos, a nossa vida deixa de ser centrada em nós mesmos, porque o fruto que Deus produz em nossa vida, ele não é para nós. O fruto que Deus preparou para mim, eu vou colher na sua vida. O fruto que Deus preparou para aquele irmão, ele vai colher na vida do outro irmão, porque o fruto que Deus está produzindo na minha vida, ele vai ser colhido por você. E Deus faz isso, irmãos, para que não seja uma comunidade egoísta, para que não seja uma comunidade autossuficiente, para que nós possamos partilhar uns com os outros aquilo que Deus tem feito através da nossa vida. Nessa noite, eu quero convidá-los a essa reflexão. E nada melhor do que comer o pão e beber do suco, trazendo à nossa memória o fato de que o Evangelho é o nosso Jesus, morto naquela cruz, humilhado em nosso lugar, dizendo ali: Deus nos ama, Deus é favorável a nós, porque a graça de Deus, ela é mais clara do que em qualquer outro lugar, do que quando nós olhamos para a cruz do Calvário. Nesse momento, irmãos, nós vamos celebrar a ceia do nosso Senhor, lembrar aquele dia em que Jesus Cristo partiu o pão com seus discípulos, repartiu com eles o cálice, e ali Jesus Cristo disse que, celebrando essa cerimônia, nós estaríamos nos lembrando do corpo e do sangue de Cristo, oferecidos em nosso lugar. Nós vamos orar ao nosso Deus nesse momento, cada um individualmente, no seu íntimo, silenciosamente. Ore a Deus, dê graças por Jesus, dê graças pelo sacrifício, confesse pecados, faz uma análise.
e assim participe desse momento.